Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Quatro 14. Esse texto está falando assim: tendo Jesus, pois, Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Agora eu queria te convidar para ir para Hebreus capítulo 10. 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é... Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E agora, Hebreus capítulo 12, comecinho aí do 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Mais cedo eu falei um pouquinho com vocês lá no acampamento, né, dessa experiência que eu tive com o Senhor hoje, e isso me deu um chacoalhar muito grande. E aqui a gente percebe que Jesus inaugurou nesse livro de Hebreus um novo templo, um novo tabernáculo agora celestial, aquilo que ele tinha falado, que ele anunciou: eis que vos anuncio o reino dos céus, eis que é chegado o reino dos céus. Jesus ele consegue concretizar isso com a sua morte, ele inaugura então um tabernáculo não feito por mãos humanas, ele inaugura um tabernáculo celestial feito pelo próprio Deus. E o que é mais legal é que nesse tabernáculo natural que a gente vivia, os israelenses viviam, o sumo sacerdote ele podia entrar naquele lugar uma vez por ano, e tinha que ser o sumo sacerdote. O sacerdote normal não podia adentrar aquele lugar, só o sumo sacerdote podia, uma classe especial. E agora Jesus nos faz então especiais. Muitas vezes a gente vê essa característica agora de Jesus abrir esse lugar para nós, e a gente acha que agora então nós somos, de alguma forma, convidados para um lugar onde a gente não podia estar. E não é essa a verdade daquilo que Jesus fez para nós. Jesus abriu um espaço para que a gente possa se apresentar diante de Deus como pessoas importantes, como filhos de Deus. E muitas vezes, por causa dessa impressão de não capacitação, nós ficamos parados na porta e não entramos. Cezinha gosta de usar essa expressão, né? Vamos entrar de voadora nesse negócio aí, porque é tudo nosso. Então, nós temos essa dificuldade, muitas vezes, de chegar nesse lugar e usufruir disso tudo que o Senhor tem para nós. E muitas vezes também nós entramos nesse lugar com umas características naturais nossas. Naturais. E aí eu fico imaginando, né? A gente adentrando nesse lugar e aquela nuvem de testemunha que está ali, fica olhando e fala assim: nossa, já vem um murmurador de novo se apresentar aqui. Nossa. Lá vem aquele murmurador se apresentar aqui de novo. Lá vem aquele queixar de novo daquele irmão que fez algo, pisou no calo dele. Lá vem ele apresentar aqui de novo.
Eu acho que nós precisamos, e temos nos esforçados aqui na comunidade, como liderança, a apresentar isso para vocês, que nós precisamos nos apresentar nesse lugar primeiro como filhos de Deus para adorar o Pai. E aí depois, quando a gente adora o Pai e vê toda a grandeza dele, as outras coisas parecem que ficam muito mais fáceis da gente fazer. Porque, na verdade, as outras coisas perdem sentido. Mas agora, enquanto a gente se apresenta só com as nossas questões naturais, só com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está querendo, a gente perde muito tempo. Muito tempo. E Jesus, nessa maravilhosa graça de cruz, ele fez com que agora a gente fosse diferente. Nós temos que usufruir disso. Usufruir dessa diferença na nossa vida. O Cezinha me falou que aqui, hoje à noite, os pais iam receber, né, os filhos aqui, a gente ia ter esse momento para compartilhar um pouco com os pais, com as famílias, e receber os jovens. Eu fiquei numa alegria muito grande dessa expectativa de ter famílias aqui. E eu queria falar um pouquinho agora de algumas características de Jesus, e eu queria que você, filho, que você, pai, primeiro avaliasse isso com relação à sua vida familiar, e depois que isso se expandisse um pouco mais, para que você possa avaliar, e talvez no final dessa reunião aqui, a gente possa fazer uma oração de adoração ao Senhor, tentando entrar nesse lugar mais leve, olhando para o Pai, para tudo aquilo que Ele tem para nós. Jesus, Ele na sua grandiosidade, Ele nos ensinou algumas coisas maravilhosas. Ele deixou isso como exemplo para nós. E a gente vê em várias partes da Bíblia, Paulo falando, o próprio testemunho que ele deixa para nós, que ele fala assim, por que vocês não imitam a mim? É bom, eu estou tentando imitar a Cristo, me imita também. Jesus, de forma não declarada, falando me imita, mas no Evangelho de João, capítulo 15, ele fala também, se vocês amardes o Pai como eu amo, e se vocês guardarem os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos do meu Pai, vocês vão ser igual a mim. Ele está falando que ele me imita, faz igual. Faz igual a mim. Faz igual a mim. Então, Jesus fez umas coisas interessantes. Jesus nos perdoou. Jesus nos serviu. Jesus nos amou. E Jesus, de forma maravilhosa, obedeceu. Obedeceu. Característica marcante em Jesus. Obediência. E para a gente começar aqui, eu queria falar sobre perdão. E eu vou falar dessas 4 características bem rápido, porque a turma está cansada aí que veio do acampamento, não quero que vocês fiquem com raiva de mim, depois de um final de semana tão maravilhoso que vocês viveram, né? Não vou ser eu que vou atrapalhar o negócio. O acampamento, final de semana, foi ótimo, mas o Gustavo pregando lá, ficou a noite inteira falando, não está com nada. Então, eu não quero carregar esse peso, não. Mas Jesus nos perdoou e Ele deu uma dica para a gente muito interessante. Mateus capítulo 6, Ele vai ensinar para a gente uma oração, que o pessoal chama de oração universal. A gente está onde tem um ambiente que a gente fica meio constrangido, tem católico, tem espírita, velório, todo o time de futebol, antes de começar a jogar, junta a turma lá, faz um circo, vamos orar aqui, rezar o Pai Nosso. E a turma para em certa parte do Pai Nosso, quando fala que todo o poder para sempre, toda a glória é do Senhor, amém. Mas o próprio Jesus não parou ali não, ele falou assim, mas se vós perdoardes aqueles que vos têm ofendido, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Porém, se vocês não perdoarem aqueles que vos têm ofendido, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus continuou a sequência do Pai Nosso, falando uma orientação muito clara para que a gente possa exercer um perdão, viver uma vida de perdão. E o que é interessante para mim é que no texto não fala assim, quando vocês tiverem um sentimento genuíno, ou quando vocês pensarem que têm o mesmo sentimento que eu, então vocês procurem essa vida de perdão. Não, Jesus falou que era uma ordem. Se vocês perdoarem, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Como eu falei para vocês lembrarem um pouquinho a respeito de família, eu queria saber como é que anda essa questão do perdão dentro da sua casa. Eu não queria que você ficasse toda hora para entrar na presença de Deus e você fica querendo pôr o pé e voltar para trás. Nossa, eu não sei se eu entro ou se eu não entro, porque tem um peso aqui na minha vida, tem um negócio aqui com relação a perdão. Pensa nesse perdão com relação à sua família e depois você abre esse perdão um pouquinho para os seus outros relacionamentos, de trabalhos, amigos. Mas primeiro agora pensa no perdão da casa, da família. Cezinha falou uma coisa interessante aqui na série, ele falou assim que a gente agora tem um pai só e esse pai que escolhe os nossos irmãos, né? Os meus 2 filhos gostam muito de brigar os dois, e um dia eles brigando lá, achando ruim de ser irmão do outro. Eu falei assim, aqui eu tenho uma dica preciosa para vocês. Mas de Deus, reclama com o pai, foi porque ele que colocou vocês dois aqui. Deus deve errar. Porque ele que escolheu para vocês serem irmãos, não foi eu não tenho essa autonomia. Conversa com Deus aí, se apresenta diante dele e fala assim, Deus, por que o senhor errou?
Por que você me deu esse irmão? Por que você me deu essa irmã? Deus não erra. E talvez você está com um peso muito grande na sua vida, lembra lá do Hebreus 12? Deixando todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta. E às vezes essa dúvida que a gente tem no nosso coração com relação à nossa família, com relação a uma situação que existiu na nossa casa, faz com que a gente tenha esse peso muito grande e não consiga caminhar para esse lugar que o Senhor tem para nós. Essa carreira que o Senhor propôs para nós. Talvez hoje seja um dia que você precisa pedir perdão. Talvez hoje seja um dia que você precisa perdoar. Mas você só vai entender isso se você perceber que Jesus também te perdoou. E às vezes a gente tem muita dificuldade em entender que o Senhor nos perdoa daquilo que nós já fizemos. Então a gente fica achando que a gente é indigno de entrar nesse lugar aqui. Ou quando a gente entra cheio de reserva, então a gente não consegue adorar, porque o peso é grande demais. Agora eu vou te dar uma revelação agora, hein? Segura. Você não consegue voltar no dia de ontem para consertar nada. Você não consegue voltar 10 minutos atrás. Você não consegue hoje voltar às 10h30 da manhã, na hora da palavra, lá que o Cezinha estava falando, e falar, Cezinha, peraí, eu tive uma revelação aqui, me dá o microfone que eu quero falar. Se você teve essa impressão e não fez isso, você não volta hoje mais de manhã. Nesse acampamento, você não vai conseguir mais falar. Passou o tempo. Você não consegue voltar lá atrás. Mas o Senhor, na sua palavra, fala que dessas coisas da sua vida, que precisam de perdão, Ele nem se lembra mais. Olha que coisa maravilhosa. Ele nem se lembra mais. Por que você está lembrando, então? Então, às vezes, a falta de perdão sua com relação a alguém, ou a sua indignação com algo que alguém fez com você, te fez parar na sua vida espiritual. Você está na porta agora, você não avança, você não volta, você fica aquela coisa morna. E toda hora você lembra daquilo, aquilo te dói, é um peso para você carregar. Eu queria que você soubesse, Jesus te perdoa. Se Ele te perdoa, eu também te perdoo. E se Ele te perdoa, Ele me perdoou também. E aí eu só tenho que agradecer, porque eu sei que vida que eu tenho, eu sei as dificuldades que eu vivo todo dia, eu sei o tanto que eu piso no calo da minha mulher, eu sei o tanto que às vezes eu erro com os meus filhos, tentando acertar, mas eu erro. Mas não adianta eu ficar nesse discurso, agora aqui, família, presta atenção. Não adianta eu ficar nesse discurso aqui de homem, que eu sou o sacerdote da casa, eu errei, mas errei tentando acertar. Você errou, pede perdão. Não fica sentado nesse lugar de segurança, não. Ah, eu errei, mas eu errei tentando acertar. Você conhece meu coração, não conhece? Você não conhece meu coração? Eu conheço seu coração, mas é bom pedir perdão. Fala que você errou. Conserta. Você que é filho aqui, hoje, você vai ter o privilégio, talvez, de encontrar com seus pais daqui a pouco, ou talvez seu pai está aí do seu lado. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você precisa pedir perdão para o seu pai. A nossa vida é sempre essa. Reconhecer que a gente erra, pedir perdão, consertar e dar um passo mais para frente. A gente precisa de consertar as coisas que a gente vai fazendo de errado. Porque senão fica parecendo aquele peso todo ali que está falando em Hebreus, é um peso verdadeiro, que a gente vai puxando ele, tem hora que fica pesado, a gente desanima, e às vezes a gente esfria na fé por causa desse peso. Nossa, está muito pesado carregar isso. Está muito pesado carregar isso. Não vou dar conta. Aí eu paro de orar, eu paro de congregar, eu paro de reunir com os irmãos, eu paro de ter comunhão, daí a pouco eu estou atrapalhando o povo. Eu começo a falar mal dos crentes, começo a falar mal dos irmãos, começo a falar que Deus errou, está chamando uns caras esquisitos para fazer parte da comunhão, mas eu mesmo estou só de fora olhando. Então eu queria falar para você que tem perdão hoje para nós. Tem perdão para a nossa família, tem perdão para você. E eu queria te encorajar a ser essa pessoa, como Jesus foi, que procurou consertar, pediu perdão, providenciou perdão. E Jesus também, ele nos serviu. Eu acho interessantíssimo aquela passagem onde Jesus vai lá lavar os pés dos discípulos, está em João também. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e qual que era a necessidade de Jesus lavar os pés dos discípulos? Todas as vezes que um judeu estava vindo de fora de algum lugar, entrava numa casa, a primeira coisa que ele fazia era lavar os pés e as mãos. Estou errado? Todas as vezes. O povo que estava ali na mesa com Jesus já tinha lavado os pés, gente. Mas Jesus fala assim, traz aí uma bacia, vou cingir aqui com a minha toalha e vou lavar os pés.
E depois ele vai explicar que ele fez aquilo para exemplo. Ele fez aquilo para mostrar que existe um lugar de servidão ali junto da família dele, daqueles discípulos próximos. Agora, para nós hoje aqui como família, né, essa reunião nossa aqui de família, você que é filho, em que você tem servido na sua casa? Você que é pai, em que você tem servido na sua casa? Você está de novo sentado no seu lugar lá? Mas, afinal de contas, eu sustento essa casa. Eu sou o provedor. Tem uns que batem até no peito. Trabalho muito. Sai de casa às 6 da manhã e chega em casa às 11 da noite. Eu trabalho. E olha que eu trabalho, hein? Mas talvez você não serve a sua família com uma palavra de Deus. Talvez você não serve a sua família com uma oração à noite, agradecendo pelo dia. Talvez você não serve a sua família como um sacerdote, que você agora tem que ser, de chamar a presença de Deus para dentro da sua casa. Você está trabalhando tanto que nem tempo para isso você tem. Aí eu fico com dó de você. Muita dó de você. E para você que é filho, então? Que você está naquela síndrome assim do filho pródigo. Você fica assim, nossa, aquele filho que foi é muito ruim. Eu fiquei. Mas você ficou, mas você não é aquele filho que ficou também não, porque você não faz nada. Aquele filho que ficou, ele ficou indignado, mas o pai dele falou que ele trabalhava. Que ele estava ali cuidando das coisas do Senhor. E você que ficou, está culpando o que foi, está se sentindo na autoridade daquele que ficou, mas você não está fazendo nada na sua casa. Você não cuida de nada da sua família. Não foi isso que Jesus mandou você fazer, não. Jesus falou que você precisa servir. E eu acho isso interessantíssimo demais. Se você olhar para a vida praticamente de todos os irmãos que servem aqui na igreja, que hoje talvez tenham um cargo de liderança, ou que participam como líderes de algum ministério, essa turma ralou até para chegar onde eles estão. Eles passaram muito tempo ralando e servindo para chegar numa posição de liderança. Principalmente na igreja. Raramente você vê um líder que não serviu, ou que não seja servidor. Raramente. Quando surge esse líder que desponta, que ele faz as coisas e ele não é servo, daí a pouco ele está com algum problema e eles tiram ele da posição que ele está. Agora, na sua casa, infelizmente, nessa última geração agora, nós criamos uns reizinhos, umas rainhazinhas, umas meninas que precisam ser servidas, precisa de tudo na mão, uns meninos que não têm coragem de pegar uma vassoura, não têm coragem de fazer nada em casa, não cuida de um pai, não cuida de uma mãe, não tem nenhuma palavra de carinho para o pai, que podia ser considerado como um serviço também. Hoje eu quero, Pai, te agradecer, porque, afinal de contas, né, estou dormindo numa cama, o rango está legal aqui em casa, tem uma televisão, tem uma internet de alta velocidade, porque eu chorei muito e pedi muito, o senhor comprou, pediu lá a internet de alta velocidade. Nem em gratidão você está servindo a sua casa. Olha que desafio. Jesus ensinou que a gente precisa servir. Então, nós já caminhamos no perdão e caminhamos no serviço. E que eu falei, pensa nisso primeiro na sua casa. E a gente vê isso claramente. Tem umas pessoas que estão chegando para o casamento e quando casa, acabou a lua de mel, chega em casa, chega os dois, olham um para o outro e falam, o que a gente faz aqui agora nesse lugar? Tem que pôr lixo para fora? Tem que lavar roupa? A minha esposa gosta de contar que nós casamos, chegamos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de repente ela olhou para o cesto de roupa, estava cheio. Ela falou, o que eu faço com isso? Tem um cesto de roupa cheio aqui, e tem um negócio quadrado lá que a gente comprou, que era uma máquina, que ela não sabia nem como é que ligava aquele troço. Não sabia. Não sabia. Está vendo que tem alguma coisa que parece que está desajustada, assim, que a gente precisa coordenar como família? A gente precisa coordenar como família, a gente precisa de avançar mais como família. Muito mais como família. Jesus também nos amou de uma forma tão maravilhosa. Aquele versículo áureo da Bíblia que todo cristão conhece, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi falado por Jesus para Nicodemos.
E ele não parou ali não, ele continuou depois, porque o Filho do Homem, ele falando dele mesmo, não veio para julgar o mundo, mas que o mundo através dele tivesse salvação. Então Jesus nos amou de uma tal maneira que ele fez nova todas as coisas, e ele nos deu uma nova identidade. Nós agora somos nova criatura, através desse amor gigantesco que a gente inclusive pode até acessar esse lugar tão maravilhoso que é esse tabernáculo celestial. Nós temos essa abertura através desse amor de Jesus, esse amor tão maravilhoso. Só que Jesus fala também que da mesma forma que ele amou, é bom que a gente também ame uns aos outros. Nesse amor nosso, as pessoas vão nos conhecer como discípulos. Agora, se você não consegue perdoar e se você não consegue servir, como é que você vai expressar esse amor? Da boca para fora. Você vai chegar e falar que o irmão é uma bênção na frente dele, na hora que virar as costas, ele é uma bênção, mas tem uma situaçãozinha assim. Esse irmão é maravilhoso, eu amo ele, mas ele está precisando que eu carregue com ele uma coisa ali, mas aí não vai, né? Não vou lá, não. Né? Não dá para fazer isso também, né? Aí já é demais, né? Então nós precisamos de mais prática. Acho que Jesus queria falar para a gente assim: sejam práticos, sejam objetivos, perdoem rapidamente, sirvam quem precisa ser servido, ame aquele que está do seu lado, não fique esperando a oportunidade de amar, não. A oportunidade de amar é hoje. Não tem jeito de você amar ontem e também não tem jeito de você amar amanhã. Deus te deu o dia, foi de hoje. Ah, não, vou ficar esperando aqui que quando eu melhorar eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não, é hoje. É hoje. Você que está com a sua esposa aqui do lado, você já falou para ela alguma coisa boa hoje? Você já olhou para ela e falou assim, o tanto que ela está bonita? Já falou? Deveria ter falado. Deveria ter falado. Deveria ter falado. Você, quando encontrou o seu filho aqui, você deu um abraço apertado nele e falou com ele que você o amava, que ele era importante para você? Deveria ter feito. Por que você deveria ter feito? Porque Jesus faria. Vocês têm dúvida que Jesus faria isso? Ele nos amou de uma tal maneira que ele se entregou. Naquele dia, ele não ficou esperando, não. Falou assim, eu não estou com esse sentimento ainda de amor assim tão apurado em mim, eu vou esperar esse sentimento melhorar. Eu vou esperar eu sentir que eu devo perdoar, eu vou sentir isso uma hora. Eu vou servir quando eu tiver esse sentimento, né? Hoje eu vou tirar o lixo porque eu estou sentindo de tirar o lixo. É assim que funciona, será? Hoje eu vou fazer uma comida para agradar meus pais. Hoje eu vou fazer alguma coisa que minha mãe me pede para fazer, meu pai me pede para fazer. Mas só se eu sentir. Só se eu sentir. Perdão não é sentimento, perdão é atitude. Serviço não é sentimento, serviço é atitude. Amar não é sentimento, amar é atitude. Atitude. É a atitude diária de se deixar levar por aquele que fez algo muito maior. E por causa disso eu quero ser imitador dele. Eu quero ser imitador de Paulo também. E por último, para a gente poder encerrar aqui, ele também foi um daqueles maravilhosos exemplos de obediência. E aí eu pego agora pesado com a nossa turma jovem que foi no acampamento, ou que está aqui agora. Qual que é a maior dificuldade da nossa sociedade hoje? Na minha opinião, a minha visão é a seguinte: a maior dificuldade que a gente tem hoje é a obediência. 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 A gente hoje, por natureza, é desobediente. Isso do jovem até o mais velho que estiver aqui, tá? Até o mais velho. Nós somos provocados à desobediência o tempo inteiro. O tempo inteiro. Parece que é uma coisa enraizada em nós, é uma herança adâmica também junto, essa tal da desobediência. Afinal de contas, muitos acham que o pecado foi o fato da Eva ter comido o fruto.
Mas o pecado foi que ela desobedeceu uma ordem que Deus tinha dado. Ela só comeu porque ela desobedeceu antes. Então, desobedecer é uma coisa assim muito forte. E você, se fizer uma avaliação rápida da sua vida, você vai ver que nas maiores coisas que você sofre mais é porque você desobedeceu. Ou uma orientação do seu pai, ou uma orientação da sua mãe, ou você desobedeceu uma ordem do seu chefe no trabalho, ou você desobedeceu uma ordem bíblica. Desobedeceu. Para os jovens que estão começando a namorar, a Bíblia fala que não é bom que eles fiquem sozinhos, não é bom que eles defraudem um ao outro, não é permitido que eles tenham uma relação sexual, eles vão lá e desobedecem isso aqui e têm um relacionamento sexual, fica grávida. As consequências. Fruto de quê? Desobediência. Seu pai está falando com você que tem uma amizade sua que não está muito legal. Tem uma amizade sua que ele não está vendo com bons olhos, mas seu pai é chato pra caramba. Implica com tudo que você está fazendo. E você continua com aquela amizade. Daqui a pouco aquela amizade está te mostrando lá, agora a onda agora é vibe, né? Chamando, é vibe? Vape. Aí está te oferecendo para você fumar, porque afinal de contas não é um cigarro. Aí você fuma, aí daqui a pouco ele está te oferecendo um cigarro, você já fuma o vape, você fuma o cigarro também. Aí daqui a pouco ele te fala que fumar um baseado não tem problema, você está fumando também. É aquela amizade lá que seu pai te falou, ó, cuidado, não estou achando que é bom você andar com esse pessoal aí não. Mas você, afinal de contas, já sabe mais que o seu pai. O que a Bíblia fala que os mais velhos têm de sabedoria para você, se rasgou e tirou. Entende que nós temos esse desafio agora, então, como família? Nós temos que sentar uma hora para conversar como família, ver quais desses pilares dentro da nossa casa estão ajustados ou não, quais desses pilares estão funcionando ou não. E aí depois a gente faz isso para a nossa vida também. Eu estou aproveitando aqui para falar de família, né? Eu amo essa área, eu defendo essa bandeira, sou alucinado com isso. Mas você precisa, talvez, por causa da sua desobediência, pedir perdão para algumas pessoas. E como que Jesus foi tão obediente? Filipenses capítulo 2. Ops, caiu um papel aqui. Filipenses 2:5. Tendo entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ter retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E tem uma coisa maravilhosa por causa desse sacrifício dele, ó. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Obediência. E eu queria voltar aqui para a gente poder encerrar no Hebreus capítulo 10. 19 de novo. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Perdoar, servir e amar e obediência é boas obras. E é o que eu tive essa impressão aqui hoje de manhã, e isso mudou minha forma de pensar um tanto de coisa. Nós temos acesso à presença de Deus. E a palavra está falando também que a gente tem uma nuvem de testemunha a nos rodear. Agora, a gente vai pensar uma coisa aqui rapidinho. Cezinha falou do aquário mais cedo, e eu vou falar agora da festa. O pai está dando uma festa e ele tem um filho, que ele ama muito. E ele está vendo os convidados da festa chegar. E o pai está ali observando. Aí chega um convidado e entra nesse lugar. Ele foi convidado.
mas o resto dos convidados não conhecem ele. Fala assim, gente, essa pessoa não é muito próxima do filho, não. Essa pessoa, nós não vimos ela falar com o filho, mas ela está aqui na festa, tudo bem. Aí chega o outro e pede para trocar uma música. Está na festa, pediu para tocar uma música. Aí a nuvem de testemunha que está ali falou assim, mas o filho, o dono da festa, ele não curte essa música. De onde que esse cara pediu para tocar essa música? Esse cara, o filho, ele não... Essa música ele não canta, ele não gosta. Mas chegou um desavisado lá pedindo uma música. Chegou o reclamão, e todo mundo começa a olhar para ele. Nossa, lá vem aquele reclamão, o amigo reclamão. Ele só chega perto do filho para reclamar. Nosso Deus. Tem uma turma que até fala assim, por que ele veio? Só reclama. Só reclama. E aí, de repente, o pai está lá vendo o filho, aí chega aquele que é amigo. Aquele que troca uma ideia. Aquele que o filho dá testemunho dele diante do pai. Fala, pai, esse aqui é meu amigo. A gente tem um relacionamento show de bola. Nós temos um relacionamento show de bola. Eu gosto dele. Ele gosta de mim, ele me entende. Fala a minha linguagem. Ele praticamente reproduz aquilo que eu faço, pai. Esse cara é meu amigo mesmo, esse é chegado. O Senhor Deus quer conversar com Jesus a respeito de você, como você sendo o amigo chegado de Jesus. Eu preciso ser o amigo chegado. Eu preciso saber qual que é a música que Jesus ia escutar. Eu preciso saber o que Jesus ia beber. Eu preciso saber que tipo de piada que Jesus ia gostar. Eu preciso saber que tipo de amigo Jesus gostaria que eu fosse. Eu preciso ser o tipo de filho que Jesus foi. Eu preciso. E acho que você também precisa. Imagina você chegar numa festa, e aí quando você chegar, o dono da festa para tudo e fala assim, chegou, meu amigo, esse é meu amigo. Chegou, agora está tudo jóia. Que bênção! Esse é o desejo de Jesus para mim e para você. Ele quer que a gente ande como ele andou. Ele quer que a gente ande em perdão. Ele quer que a gente ande servindo um ao outro. Ele quer que a gente ande em amor, em obediência. Como ele mesmo disse, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também testemunharei dele diante do Pai. Gente, não é por nada não. Nem sei se é ser soberbo, mas eu quero e estou me esforçando para isso. Eu quero que o Senhor dê testemunho de mim diante do Pai. Eu preciso disso. Eu preciso disso. E queria te convidar a ficar em pé agora. Não tem nada demais nisso, né? Não é religiosidade te falar para ficar em pé. Mas é só uma atitude a mais que a gente faz. Da gente se posicionar. Da gente, pelo menos para mim, eu entendo que vocês escutaram um pouquinho do que eu falei. O Senhor quer, deseja, e o propósito da morte dele é para que ele dê testemunho de você diante do Pai. Diante do Pai. Porque nós não seremos daqueles que retrocedem para a perdição. Não. Mas nós vamos avançar para a conservação da nossa alma em Cristo Jesus. E aí começa o Hebreus 11:1, esse é o Hebreus 10:39, e o Hebreus 11:1 vai falar que a fé é a certeza daquelas coisas que a gente ainda não viu, mas que é vida para nós. Senhor, eu vou ser aqui agora bairrista, eu vou fazer essa oração primeiro para mim. Eu quero ser direcionado para esse lugar e eu quero me apresentar diante do Senhor
E eu quero, ó Pai, Senhor Deus, que o Senhor dê testemunho de mim diante do Pai. Ô Senhor, me ajuda. Eu já tenho o Espírito Santo. Me ajuda a desentupir os meus ouvidos para que eu possa ouvir essa doce voz. Me ajuda a ouvir e ser direcionado para pedir perdão e para perdoar. Me ajuda a ouvir essa voz do Espírito Santo para servir e deixar ser servido também. Me ajuda, Senhor, me ajuda nessa tarefa tão difícil, nesse lugar que precisa muito mais atitude do que palavras, que é amar. Me ajuda a ter essas atitudes de amor. Ter paciência, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. E me ajuda a ser obediente a cada vírgula da Tua palavra. Me ajuda a ser obediente aos mais velhos que estão me orientando. Me ajuda a ser obediente às ordens do meu país. Me ajudem a ser obediente às ordens de trânsito. Me ajude a ser obediente dentro do meu lar, na presença dos meus filhos, no convívio com a minha esposa. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E agora, ó Pai, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor já tem depositado sobre a minha vida, eu quero abençoar meus irmãos também. De alguma forma, eu queria servir eles agora, Deus. Servi-los. Com essa oração, ó Pai, Senhor Deus. Com essa oração. Pai, eu não quero que nenhum dos meus irmãos fique na porta. Não, Senhor. Porta não é o lugar dos teus filhos. O lugar dos teus filhos é dentro de casa. O lugar dos teus filhos é na tua presença. E Jesus inaugurou esse lar para nós celestial, esse lugar de adoração, esse tabernáculo agora maravilhoso. Ele já entrou, ele já abriu espaço para nós. Já abriu esse espaço. E eu queria te pedir, ó Pai, Senhor Deus, com esse doce espírito que o Senhor nos deu, direciona os meus irmãos para esse lugar. Que hoje o Senhor, ó Pai, Senhor Deus, possa mostrar para eles tenham essa atitude de perdoar e pedir perdão. Que eles tenham essa atitude de servir. Que eles tenham essa atitude de amar um pouco mais. E que eles, ó Pai, Senhor Deus, olhem para esse lugar da obediência como um lugar de segurança. E nesse lugar eles possam avançar, ó Pai, Senhor Deus, a passos firmes. Em nome de Jesus. Amém?